Vamos para a nossa aula de história, certo? 2 horários de história também, né? Iniciando a unidade 3, tá bom? Esses assuntos da 1 e a 2 eu já trabalhei. Então, unidade 6, 3, movimento nativistas, tá bom? Na página 52. Certo? Então, tá aqui, ó. Movimentos nativistas. Os movimentos nativistas acontecem na segunda metade do século XVII, né, e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Os nativos revoltavam-se contra os estrangeiros, ou seja, os brasileiros que eram nativos aqui do Brasil estavam contra os portugueses, que eram os colonos que vieram colonizar o Brasil, certo? Então começou vários movimentos para tentar expulsar os estrangeiros do Brasil, certo? Então uma das primeiras revoltas foi chamada as revoltas do Beckman, que eram os irmãos Beckman, né? O irmão Manuel e Thomas Beckman, né? A causa dessa revolta, o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo. Dado o seu monopólio comercial, a Companhia do Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos, né, aos colonos, certo? Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos para manter 500 escravos por um ano ao Maranhão, mas não cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Então, a primeira causa da revolta dos irmãos Beckman era o desentendimento em relação ao preço dos produtos, né, que eles compravam aqui, né? O preço era muito baixo quando eles vendiam e quando eles tinham que comprar, o preço era abusivo, certo? E o outro era porque Portugal tinha prometido 500 escravos, né, para trabalhar aqui no nosso estado, só que não veio e eles tiveram que escravizar os indígenas. Só que os jesuítas não deixavam eles escravizar os indígenas, certo? Então começou essa revolta aqui contra os portugueses, certo? As consequências dessa revolta. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o poder, certo? O término. Após um ano de revolta, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenando-o à morte e enforcando. Então, essa revolta aqui acabou com a morte de um dos irmãos Beckman, né, que assumiu o governo, quando conseguiu tirar do poder a Companhia do Comércio. Outra guerra que ocorreu foi a Guerra dos Emboabas, movimento também nativista, decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas, gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais de 1708 a 1709. A causa: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, certo? Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Por isso os paulistas ficaram revoltados. Então os paulistas eles achavam que essas pessoas de fora, esses portugueses que vinham de fora, não deveriam vir retirar o ouro aqui do Brasil. Eles acreditavam que esse ouro que eles tinham descobertos era somente deles. Consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Campão
da traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, cilada preparada pelos emboabas, que é as pessoas que vinham de fora. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. Então foi uma covardia que os emboabas fizeram com os paulistas, né? Fizeram eles se entregar e depois mataram todos eles. O término. O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro. Regulamentou a cobrança do quinto. A coroa passou a controlar a exportação das minas e expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões, certo? Então, a coroa determinou que todo mundo que encontrasse o ouro nessa região tinha que pagar o quinto para a coroa, para o rei de Portugal, certo? Outro movimento foi a Guerra dos Mascates, movimento nativista importante também, ocorrido em Pernambuco, em 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre os senhores do engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, os mascates. Eles eram chamados de mascates. Então, era uma revolta entre os senhores do engenho e os mascates, que eram os portugueses de Recife, certo? A causa: Olinda era a sede da capital de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates. Então, Olinda era habitada pelos senhores de engenhos e Recife pelos comerciantes portugueses. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadências, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda, ou seja, Olinda que controlava as decisões políticas, tanto de Recife como de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife, né? Consequências: os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder, certo? O termínio: Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco, certo? Então, quem se tornou sede foi Recife. E depois a gente teve a revolta de Filipe dos Santos, movimento também nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720, liderado por Filipe dos Santos, né? O nome da revolta é o nome dele. A causa: o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto, como falei anteriormente naquela outra revolta, né? Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa de Portugal. Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa de Portugal e enviado para Portugal. A consequência desse movimento: algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temerosos, o governo prometeu atender às reivindicações. Como terminou? O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos, que correram em direções diferentes.
Vocês imaginam o tanto que ele sofreu, né? Filipe dos Santos por ir contra a coroa de Portugal, certo? Outro movimento bem conhecido é a Inconfidência Mineira, né? Que é o conhecido como Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele também era contra essa cobrança de impostos, certo? Deixa eu ver como que essa luz aqui diminuiu. A causa: no final do século XVIII, a quantidade de ouro extraída das minas era cada vez menor e o governo de Portugal continuava cobrando altos impostos, provocando grandes revoltas do povo que não podia pagá-los. Ou seja, eles já não estavam conseguindo encontrar tanto ouro e Portugal continuava cobrando altos impostos. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama, ou seja, eles iam lá, invadiam as moradias deles, né, e pegavam os bens das pessoas para obrigar elas a pagar os impostos à coroa de Portugal. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. Essa ideia já partiu de Tiradentes, né? O movimento foi liderado por Joaquim José Xavier, conhecido como Tiradentes por causa da profissão dele. Consequência: padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a república. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silveiro dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Então, teve um traidor no grupo. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, né? Então, ele serviu de exemplo para os outros, certo? Então, essa é a atividadezinha do texto para responder, tá bom? Então, a gente vai tirar a foto e botar no grupo aqui as questões que vocês têm que responder, ó.